Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa nossa videoaula. Para matar a saudade de vocês, das nossas aulas de matemática, da sua querida escola, vamos passar hoje um conteúdo muito interessante, muito bacana, que se trata das equações. Parece ser simples, mas é uma das partes mais bonitas da história da matemática, que é as equações. Eu sei que vocês estão com saudades da gente, nós também estamos com saudades de todos vocês. Olá, Alice, Marcela, Paloma, Caio, Iago, Maria Júlia, Ana Júlia, Graziele, Pedro, Afonso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Equações do segundo grau. Eu estou usando um template aí da nossa faculdade, que eu adaptei o conteúdo e vou seguir aqui usando este template. As equações de segundo grau, como eu falei para vocês, elas se referiram a parte muito bonita da história da matemática. Desde 1800 a.C., os babilônicos já conseguiam resolver as equações do segundo grau sob a forma de problemas falados. Mais tarde, os gregos e os gregos resolveram a equação do segundo grau usando a geometria e os árabes usando a aritmética. Mas os pioneiros lá na resolução da equação do segundo grau foram os babilônicos. Então, veja, 1800 anos antes de Cristo, os matemáticos já estavam trabalhando. Mas o que se trata de uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau, como apresentado aí no slide para vocês, ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nos quais os parâmetros a, b e c são números reais, com o parâmetro a sendo diferente de zero. Se a gente tiver um parâmetro a igual a zero, o zero vai multiplicar o x ao quadrado, isso daí vai desaparecer da nossa equação e vai ficar somente o bx mais c. E o bx mais c é uma equação do primeiro grau. Então, para que tenha uma equação do segundo grau, a única exigência é que o parâmetro a seja diferente de zero. Exemplos: 3x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, x quadrado menos 4 igual a zero. Observe que em todas as equações do segundo grau figura aí o termo x ao quadrado e também igual a zero. Observem que o símbolo de igual ele também deve aparecer na sua equação. Essa é a forma canônica. Se houver algum número depois desse sinal de igual, basta você passar ele para o outro lado e deixar somente o zero para você aplicar as regras que nós já conhecemos. Bhaskara, esta que vocês conhecem como sendo a fórmula do Bhaskara, ele era um matemático indiano que viveu por volta de 1114 a 1185 depois de Cristo. E foi ele quem formalizou o método de resolução das equações do segundo grau. Aquela fórmula que você trabalha, que a gente chama de fórmula de Bhaskara, acredita-se a ele o fato desta formalização. E, por incrível que pareça, o nome fórmula de Bhaskara ele é usado somente, quase que exclusivamente no Brasil. Não há informações de que em outros países do mundo se utilize o nome fórmula de Bhaskara para a fórmula da equação do segundo grau. Então, para ilustrar essa história toda, eu também não posso deixar de falar da equação do terceiro grau. Por quê? A equação do terceiro grau, apesar de nós não iremos estudar a equação do terceiro grau, né, aqui nem no ensino médio, mas ela é um dos capítulos mais interessantes da matemática. Porque ela também, assim como a gente tem a fórmula de Bhaskara para se resolver uma equação no segundo grau, também existe uma fórmula explícita para resolver uma equação do terceiro grau. Foi o problema mais longo da humanidade. O problema mais longo da humanidade
foi a equação do terceiro grau. Por quê? Ela foi resolvida apenas por Scipione del Ferro por volta de 1500. Então, se você for fazer as contas aí, que a equação do segundo grau já era resolvida em 1800 a.C., até 1500 depois de Cristo, nós temos aí um intervalo de 3.300 anos. Ou seja, mais de 3.000 anos esse problema levou para ser resolvido. E, posteriormente, a Scipione del Ferro, Tartaglia também foi outro que conseguiu resolver a equação do terceiro grau. E, logo em seguida, cerca de uns 40 anos depois, acredito que por volta de 1540, Ludovico Ferrari resolveu a equação do quarto grau. Então, para sair do segundo para o terceiro, gastou 3.000 anos. Para sair do terceiro grau para o quarto grau, cerca de 40 anos conseguiram essa resolução, ou menos, porque os dados que a gente tem não são tão verossímeis. E, então, depois do quarto grau vem a equação do quinto grau, só que essa do quinto grau ela ficou muito mais tempo parado. Foi só por volta dos anos 1800 que o matemático conhecido como Galois, que apresentou, ele conseguiu caracterizar quais equações de quinto grau podiam e quais equações de quinto grau não podiam ser resolvidas por radicais. Então, nessa história toda dele, ele deu início a uma teoria muito bacana da matemática chamada de teoria dos grupos. Évariste Galois morreu aos 21 anos de idade. Diz que ele, por conta de uma briga, ele tinha um caso com uma mulher que não se sabe ao certo se era prostituta ou se era só uma mulher rica. Ele se envolveu numa encrenca com uma determinada pessoa e desafiou um indivíduo para o duelo. Na véspera desse duelo, Galois escreveu tudo o que ele sabia da teoria da matemática, passou a madrugada toda escrevendo, foi no outro dia para o duelo, e por infelicidade dele, nossa também, porque se ele tivesse vivo, se ele tivesse vivido mais tempo, quem sabe o que a gente estaria fazendo hoje com o avanço da matemática. Ele foi para este duelo e morreu. Não foi o vencedor, morreu aos 21 anos e todas as suas anotações, as suas escritas foram estudadas posteriormente. O grau da equação, ele sempre vai ser dado pelo maior expoente que você tiver aqui na sua equação. Então, observe que nessa equação aqui, o nosso maior expoente aqui é o 2. Então, como o maior expoente é o 2, esta é uma equação do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos do que é ou não equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau a seguinte expressão? 2x mais 1 é uma equação do segundo grau? Resposta: não, nós não temos um x elevado ao quadrado. Portanto, se nós temos somente um x, ela é uma equação do primeiro grau. E esta outra equação, ela é uma equação do segundo grau? Resposta: também não. O maior expoente que nós temos aqui é o 3. Então, se o maior expoente é o 3, ela é uma equação do terceiro grau. E para encerrar, essa última, x² menos 1 igual a 0. Essa sim é uma equação do segundo grau, pois nós temos que o maior expoente é o 2 e temos também uma igualdade na nossa equação. A primeira coisa que você deve fazer quando for resolver uma equação do segundo grau é identificar os parâmetros. Quem são esses parâmetros? O A, o B e o C. Aqui eu estou definindo o parâmetro A como sendo a letra que acompanha o x ao quadrado, o B, o número que vai acompanhar o x, e o C vai ser o termo independente. Para o exemplo, primeiro exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 3x mais 5, observe que o número que está acompanhando o x ao quadrado é o 2. O número que acompanha o x é o 3 e o termo sozinho é o 5. Portanto, nós temos que o parâmetro A vale 2, o parâmetro B vale 3 e o parâmetro C vale 5. Mais um exemplo. X ao quadrado menos x mais 1.
Qual o número que está aqui antes do x ao quadrado? Ah, não tem número nenhum. Então, quando não tem número nenhum, é porque temos o 1. E aqui também não tem número nenhum, mas tem um negativo. Então, temos menos 1. E o termo independente, que é o número sozinho aqui, é o 1. Então, nós temos que o parâmetro A é 1, o parâmetro B é igual a menos 1, o parâmetro C igual a menos 1. Olha essa outra equação aqui, para vocês verem que a posição dos termos dentro da equação, ela não é importante. Não é, agora, o A não vai ser o primeiro número daqui. O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Que número que está acompanhando o x ao quadrado? Nenhum. Olha, não apareceu nenhum número, então nosso A vale 1. Tem o termo x aqui sozinho? Não. Aqui só tem x quadrado e tem um número sem x. Este termo bx aqui, ele não figura nesta equação. Logo, o nosso parâmetro b, ele é igual a 0. E temos também um parâmetro c, que é igual a 9, ou seja, o número sozinho ali é o termo c, é o parâmetro c. Então, nós temos um a valendo 1, b valendo 0, c valendo 9. E neste outro exemplo aqui, para encerrar, este é um exemplo que nós não temos um termo independente aqui. Olha, nós temos um número que acompanha o x ao quadrado, então esse número 3 aqui ele vai ser o nosso parâmetro A. Nós temos um número aqui acompanhando o x, que é o menos 6, que é o parâmetro B, vai valer menos 6. Nós não temos um número sozinho aqui antes do sinal do igual. Então, se não tem ninguém, é porque o C vale 0. Resumindo, o A vale 3, B igual a menos 6 e o C vale 0. Raízes da equação do segundo grau. Bom, o objetivo nosso vai ser, na maior parte desses problemas, vai ser encontrar as raízes da equação do segundo grau. Essas raízes da equação do segundo grau será a solução de muitos problemas e futuramente serão zeros da função quadrática. Como que eu faço para resolver uma equação do segundo grau? A fórmula da equação do segundo grau é a que está sendo expressa aqui. X igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividida por 2a. Esta é a fórmula que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, na qual o parâmetro delta é dado, delta é esse triângulo aqui, olha. Esse triângulo aqui a gente chama de delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, sabe aquelas letrinhas que nós tiramos anteriormente do problema, da equação? Serão essas letrinhas, nós vamos pegar o número de cada uma dessas letras e substituir nessas fórmulas aí para achar as raízes da equação do segundo grau. A primeira coisa que a gente fez foi extrair os parâmetros, identificar quem é A, B e C. O segundo passo para resolver uma equação do segundo grau é você calcular o delta. Então, apesar de eu ter exibido essa fórmula aqui anteriormente, mas o delta é o nosso próximo passo a ser realizado. Por quê? De acordo com o delta, eu vou saber a forma como eu vou proceder ou as possíveis respostas a ter no meu problema. Se eu calculei o delta e cheguei no valor que ele é maior que 0, então o problema já vai me dar que a equação ela terá duas raízes reais e distintas, ou seja, nós teremos duas raízes que serão os números diferentes. No caso de que você calculou o delta e chegou num delta igual a 0, a sua equação ela terá duas raízes reais e iguais. Então, não é que a gente só vai ter uma raiz, não. Nós teremos duas, só que essas duas serão o mesmo valor. E o delta menor que 0, quando nós calcularmos o delta e encontrarmos um número negativo, menos 25, menos 16, nós dizemos que a equação ela não possui raízes reais. Ou seja, como nós não trabalhamos ainda com números complexos, nós só estamos com o conjunto dos reais, nós calculou o delta, chegou no delta negativo, seu problema já para por aí e você vai escrever que a equação não possui raiz. Resumindo, delta maior que 0, duas raízes diferentes, delta igual a 0, as duas serão iguais, você vai ter um único resultado,
E delta menor que zero não terá, você já escreve ali, não tem raiz real. Vamos a alguns exemplos aqui para ilustrar. Então, vou pegar um problema que vocês têm que resolver desde o comecinho. Foi dado a seguinte equação de segundo grau para vocês resolverem. Primeira coisa a ser feita, tirar os parâmetros. O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, vale 1. O B é o termo que acompanha o x, ele vale menos 2, o sinal dele vai junto. E o termo independente aqui é o parâmetro C, que vale menos 3. Tendo identificado os parâmetros, nós calcularemos o delta, lembra? Por que eu vou calcular o delta logo em seguida? Porque isso já vai me dar ideia sobre as possíveis respostas que eu vou ter. Se eu tiver um delta negativo, eu já escrevo minha resposta ali. Não possui raízes reais. Se meu delta for igual a zero, eu simplifico a minha fórmula. Se o delta for maior que zero, eu procedo com a forma normal. Então vamos lá. Você vai agora substituir as letrinhas que você extraiu aqui da sua equação, vai substituir ela dentro desta função aqui. Então, se o nosso parâmetro B vale menos 2, sempre que você tiver um número com um número negativo, coloca ele entre parênteses para você não se confundir. Nós temos aqui menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Por quê? Menos 4 é da fórmula. Quanto que vale o parâmetro A? Parâmetro A vale 1. Quanto que vale o parâmetro C? C vale menos 3. Então, nós teremos aqui 2, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. 4 mais 12, 16. Você pode ir no seu caderno fazer passo a passo dessa conta que você vai chegar nesse mesmo resultado. Agora a gente substitui lá na forma de Bhaskara, que diz que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Nosso parâmetro, vamos lembrar aqui que o nosso parâmetro b vale menos 2. Então, menos da fórmula com o menos 2 do número, menos com menos, vai ficar mais posteriormente. Mais ou menos raiz quadrada de 16. 16 vai ter raiz exata, raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Portanto, menos com menos aqui dá mais. Vem mais 2 para cá. Mais ou menos eu copio o sinal. Raiz quadrada de 16 vale 4. Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Agora, para resolver isso, eu vou usar ora o sinal de mais, ora o sinal de menos. Então, quando eu vou resolver aqui o nosso x' ou x1, cada um chama de alguma maneira, eu estou chamando ele aqui de x'. O x', que é uma raiz da nossa equação de segundo grau, eu vou calcular ele usando o símbolo de mais aqui no meio. Ok? Então, vai ficar 2 mais o 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6. Por 2, 3. E o x duas linhas, que agora eu uso o símbolo negativo. Então, fica 2 menos 4. Se você tem R$ 2 e gasta 4, você fica devendo 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, as nossas raízes desta equação serão os números 3 e menos 1. Vamos para mais um exemplo. Vou fazer aqui, eu vou deixar essa equação aqui. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver essa equação aí sozinho. Ok? Dê uma pausa,
resolva essa equação sozinho. Após você ter resolvido, você volta aqui para ver a correção. Correção. Primeira coisa que você deve fazer para resolver uma equação de segundo grau: identificar os parâmetros. Que número que está acompanhando x ao quadrado aqui? Ah, professor, não tem nenhum número aí. Então, ele vale 1. Que número que está acompanhando o x aqui sozinho? O x? Não tem número nenhum também, mas eu tenho sinal de menos. Então, aqui eu terei menos 1. E o termo independente, menos 2. Então, nossos parâmetros são o A, que vale 1, o B, valendo menos 1, o C, que vale menos 2. Tudo bem? Estão acompanhando? Pessoal, se surgiu qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar para a gente pelo WhatsApp, que estaremos respondendo para vocês. Segundo passo, calcular o delta, usando a fórmula que a gente já conhece aqui, b ao quadrado menos 4ac. Se o b é um número negativo a gente coloca entre parênteses. Então, menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1 positivo. 4 vezes 2, 8. Menos aqui com esse outro menos, mais. Então, 1 mais 8, delta valendo 9. Após você ter calculado o delta, já dá para você identificar aqui. Quantas raízes nós teremos nessa equação? Bom, se o delta é maior que 0, nós teremos 2 raízes reais e distintas. Primeiro, vou substituir os dados aqui, o B, o A e o C, na forma de Bhaskara, para depois fazer as simplificações. O nosso parâmetro B vale menos 1, e nós temos aqui o menos da fórmula, então menos de fora, que é da fórmula, com o menos 1, que é do parâmetro B, nós temos um menos com menos aqui, que dá mais 1. Mais ou menos é o sinal que eu vou copiar. Raiz quadrada de 9. Por que raiz quadrada de 9? Porque aqui vem a raiz quadrada do delta. Nosso delta vale 9. Raiz quadrada de 9, 3. Dividido por 2 vezes parâmetro A. Parâmetro A vale 1. 2 vezes 1, 2. Ora usando o mais, ora usando o menos, nós calcularemos x', x duas linhas. Então, se eu usar o sinal de mais, terei 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, este número 2 é uma raiz da nossa equação. Outra raiz da equação. Vou usar agora o sinal de menos. Então, vai ficar 1 menos 3. Se você tem R$1 e gasta 3, você vai ficar devendo 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. E assim, você vai resolver praticamente todas as equações do segundo grau usando esta fórmula. Há os casos também das equações incompletas. E a solução para elas você pode observar lá na página 60, 62 e 64 da apostila de vocês. A fórmula de Bhaskara, ela resolve todas. Ela é uma forma genérica, ela serve para todas as equações, inclusive para as incompletas. Só que ela demanda um pouco mais de trabalho. Então, por isso que eu recomendo que vocês também leiam essas páginas e tentem ver como o autor do livro resolveu essas equações. E também leiam o texto da página 72, que conta um pouquinho da história que eu disse aqui para vocês. E deem seguida aos exercícios todos que vocês têm na apostila.